Olá, amigos do Seminário Vide. Com grande alegria que nós estamos aqui hoje, inaugurando uma série de entrevistas para poder mostrar para vocês muitas coisas lindas a respeito de pessoas que têm vida cristã, ministério, histórias lindas com o Senhor Jesus, para você ser edificado e saber como que também muitas coisas acontecem no reino de Deus. E para inaugurar essas entrevistas, eu não poderia estar mais feliz, que quem está comigo hoje é uma pessoa que você certamente já conhece e eu vou também te apresentar agora. Ela tem uma vida e um ministério de muitos anos, pertencente à Igreja Batista da Lagoinha, é uma professora nata, uma pessoa muito utilizada, muito usada por Deus, um instrumento do Senhor em tantas coisas. E hoje tem um ministério muito importante que está ao redor das nações. Eu estou hoje aqui com a pastora Ângela Valadão. A pastora Ângela Valadão é uma amiga pessoal, uma irmã em Cristo, que eu tenho um amor muito grande, uma história, uma vinculação que o Senhor tem nos trazido em tanto tempo. E é um prazer estar com ela aqui para poder entrevistar e falar de tantas coisas a respeito da vida cristã, da sua vida pessoal, do seu ministério, dos desafios e tudo mais. Pastora Ângela, é um grande prazer estar contigo aqui hoje nas entrevistas, inaugurando a nossa entrevista Seminário Vide, e muito obrigado por nos conceder esse momento. Para mim é uma honra, viu, Aloysio, de estar aqui neste momento, assim, esse pontapé inicial do seminário, essa escola online que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para o Brasil, para o mundo, para todas as denominações, para pastores, para líderes, para jovens, para aqueles que trabalham com louvor, com as crianças, com adolescentes. Eu creio que vai ser algo assim tremendo. E tenho muita alegria de estar aqui e de poder servir de alguma forma, né, ao reino de Deus através de vocês. Glória a Deus, pastora Ângela. Eu quero começar porque muitas pessoas às vezes não têm ideia de como é a vida cristã de pessoas que são conhecidas no seu dia a dia, nos seus desafios. E eu queria começar que você nos contasse como foi a conversão da pastora Ângela, como que aconteceu, o seu antes, teve um antes e depois, ou não teve, desde criança você já vem tendo um relacionamento com Jesus e foi natural essa conversão. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Muito prazer. Bem, eu nasci num lar cristão, um lar onde a palavra de Deus ela era lida todos os dias. Meu pai, desde a lua de mel, o primeiro dia dele com a minha mãe, a primeira coisa que eles fizeram, assim que entraram naquele quarto de hotel, foi abrir a palavra de Deus, foi ler o Salmo 128, e o papai, abraçado com a minha mãe, ele disse: nós vamos fazer isto todos os dias. Então, em nossa casa, somos 7 irmãos, em nossa casa, desde o começo do casamento dos meus pais, a palavra de Deus era honrada, era lida, era a primeira coisa que se fazia em nossa casa. Inclusive, Aloysio, muitas pessoas me perguntam: pastora Ângela, que seminário que você fez? Onde você aprendeu a palavra de Deus? Eu digo: olha, meu seminário foi em casa, foi com os meus pais, papai, a mamãe. Papai partiu muito cedo e a mamãe continuou com essa mesma dinâmica de fazer o culto doméstico conosco. Mas apesar, Aloysio, de receber a palavra de Deus, de conhecer Jesus pelas Escrituras, eu ainda não tinha uma experiência com Jesus. Eu ainda tinha medo de morrer, eu ainda tinha medo da vinda de Jesus, do Senhor vir e eu não estar pronta para ir com Ele. Então, até os 13 anos de idade, às vezes eu sonhava que Jesus estava voltando e meus pais estavam subindo e eu estava ficando. Então eu acordava assustada, dizendo: não, eu quero ir também, Jesus, eu quero ir. E aos 13 anos aconteceu na nossa casa um acidente com meu pai. Foi um acidente de caçada. Meu pai, o lazer dele era caçar. Ele nasceu em fazenda. Então, uma vez por ano, o papai saía com alguns amigos caçadores e ele ia. E nesse ano de 1964, fevereiro de 64, era a época do carnaval, então meu pai tirou 15 dias para ir caçar na região de Paracatu. Era época de caça, não é? E ele foi. E aconteceu que ele estava
Ele tinha todo aquele arsenal para caça, são chamados pios, imitando a voz dos pássaros, dos animais. Então, papai estava ali, acocorado, aguardando, não sei se o pássaro que ele estava aguardando ali. E ele disse que a perna ficou dormente, ele foi mudar de posição e a garrucha disparou um tiro na coxa dele. E aquela garrucheira, são chumbinhos ali, aquele tiro a queima-roupa, então uns 200 chumbinhos pegaram ali na sua perna. Mas não pegou nervo nem artéria, foi algo bem local, mas muito sangramento. E os amigos do papai, então, o trouxeram para Belo Horizonte. Papai, como a nossa família, nós estávamos no acampamento da igreja, que era época de carnaval, nós estávamos no acampamento da igreja presbiteriana. Então, papai pediu, olha, me levem para um hospital particular para eu aguardar a minha família. Eles queriam levá-lo para o pronto-socorro e ele ficou no hospital particular. E talvez a gente até ache, né? Um hospital particular vai ter mais recursos, vai cuidar melhor. Sim. E talvez, se ele tivesse ido para o pronto-socorro, eles teriam aplicado o antitetânico. Não foi aplicado o soro antitetânico e no dia, papai ficou ali uma semana, nós chegamos do acampamento e papai ia ter alta no domingo. Mamãe falou, vocês vão para a igreja, os 7 filhos, né? Meu irmão mais velho tinha 17 anos, o caçula tinha 3. Vocês vão para a igreja, mamãe e papai vão encontrar vocês lá na igreja. E mamãe e papai não chegavam. E chegou um aviso dizendo, olha, seu pai está muito mal. Foi declarado tétano ali no ferimento e seu pai não tem possibilidade de continuar vivendo. E aí foi aquele susto. Nós viemos todos para o hospital e quando eu entrei no quarto, minha mãe estava lá, havia 3 médicos ali, aquele ambiente escuro e o papai estava com um trismo muscular que enrijece toda a musculatura, né? E então os médicos falando com a mamãe, preparando, né? Dizendo que estavam fazendo todo o possível. E nisso o papai teve uma parada respiratória, uma parada cardíaca. Literalmente, eu tinha meus 13 anos, eu assisti aquela cena, literalmente o médico subiu na cama e massagem no peito do papai, injeção e oxigênio e tal e tal. E o papai foi voltando, eles fizeram a ressuscitação, o papai foi voltando e ele abriu os olhos, eu estava bem do lado e eu ouvi as palavras do meu pai. Ele disse assim, deixem-me ir, eu estou preparado, eu quero partir. Meu Deus. E naquela hora eu pensei, como no meu pensamento de adolescente, como o papai pode dizer isso? Nós somos 7 filhos, crianças, adolescentes, não tinha nenhum maior de idade para assumir a casa, mamãe nunca trabalhou fora. E eu pensei, como o papai pode dizer, eu quero partir? Mas naquela hora me veio um pensamento, Senhor, eu quero ter a mesma fé do meu pai. Eu quero ter essa mesma certeza. Ele diz, eu quero partir, eu estou preparado. Então eu orei ali e falei, Deus, me dá esta mesma fé do papai. E naquela hora, Luísio, foi algo tão tremendo. Papai estava partindo, poucas horas depois ele partiu. Mas o Espírito Santo veio sobre mim e me trouxe a certeza de salvação. Para mim, eu saí dali, o céu era mais azul, as árvores mais verdes, as pessoas mais bonitas, apesar de eu estar perdendo meu pai. Então, ali foi a minha experiência de conversão. Ali eu tive a minha experiência de conhecer Jesus e de ter esta fé que foi plantada, veio do meu avô para o meu pai, aliás, nosso bisavô, nosso avô, meu pai, e agora eu recebia esta fé como um legado, como parece a última dádiva, né, de Deus através do meu pai ali. Então a minha conversão foi aos 13 anos e a minha experiência assim forte do batismo com o Espírito Santo, que foi algo tão marcante, foi aos 16 anos.
Pois aí essa história é tão linda, porque ela é uma história muito rica, né? De uma experiência individual que também, com certeza, ela também se comunicou com a experiência também dos seus irmãos, com muitos deles, ou todos, ou a maioria deles. E aí, mas falando então a respeito da sequência dessa experiência que a senhora teve, né, com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo, como é que foi a sua vida aos 13 anos de idade, uma fase dita pelas pessoas, uma fase delicada, né, pela pouca idade, pela pouca experiência? Como que foi, pastor Ângelo, a sua vida cristã? Se desde aquele momento a senhora teve uma solidez de vida cristã, ou você teve alguns momentos de frustração, alguns momentos que você se questionou muitas coisas? Como que foi, a partir da sua conversão, a sua vida cristã até a juventude? Vou fazer um recorte até a sua juventude. Eu vejo assim que quando os pais investem mesmo na educação dos filhos, na palavra de Deus, é a maior riqueza que eles podem passar. Meu pai mesmo, ele dizia, olha, eu não vou deixar dinheiro, herança para vocês. Eu quero deixar um legado. Eu quero deixar 3 coisas para vocês. Quero deixar o bom nome, um nome de honestidade, de testemunho, de vida. Eu quero passar para vocês um bom nome. Eu quero deixar para vocês a educação. Quero que vocês estudem, formem. Todos vocês, eu quero que vocês estudem. E eu quero deixar para vocês a fé. Porque com isso, um bom nome, com uma boa educação, a fé, vocês vão vencer, todos vocês vão vencer na vida. E essa educação que a gente recebeu, por exemplo, eu vim descobrir que eu era pobre quando eu casei. Eu nunca senti pobreza porque eu era feliz. Olha que coisa mais linda. E ser feliz, eu não olhava o meu vestidinho com o vestidinho de outras meninas que usavam luvinha de filó, de renda. Não tinha luva, mas eu tinha as minhas mãos e eu estava feliz de ver a menina rica, bem vestida e que eu estava limpinha, arrumadinha, estava muito bem. E eu sempre me senti bem porque a palavra de Deus em nós, ela traz esse entendimento de que nós temos a riqueza que não são os bens, nem as roupas, nem as coisas exteriores que fazem. Então, algo assim que marcou muito a minha infância foi isso. A gente tinha nossos vestidinhos, ganhava no dia do aniversário e no Natal. Então, eram 2 vestidinhos por ano. E era para ir à igreja. Tinha roupinha de ficar em casa, de brincar. E a gente cuidava, cada um cuidava das suas coisas com muito carinho. E então, eu sempre me senti feliz, feliz. E com a partida do papai, a mamãe disse assim, olha, agora papai partiu, mas nós vamos continuar. E ela disse para o meu irmão mais velho, você vai assumir o lugar do seu pai. E o Márcio, meu irmão mais velho, não quis assumir a fábrica de sapatos do meu pai. E o pastor Márcio, com 15 anos, ele assumiu a fábrica. Meu Deus. E meu irmão mais velho assumiu 2 empregos. Ele trabalhava na universidade, na Federal, e trabalhava também para o jornal Última Hora, que chamava Jornal Última Hora. 2 empregos e o dinheiro que trazia entregava para a mamãe para fazer as despesas da casa. O Márcio, com 15 anos, começou na fábrica. E o Márcio era professor na escola dominical, na igreja presbiteriana que a gente frequentava, quando ele conheceu a igreja da Lagoinha. E ele ficou muito atraído. As pessoas falavam que Lagoinha era uma igreja esquisita, porque o pessoal tinha o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, falar em línguas. Então ele veio por curiosidade. Ele trazia até um gravador para gravar os cultos e as pessoas falando em línguas e a interpretação de línguas. E o Márcio, então, assumiu a fábrica, mas foi por 2 anos apenas, porque aos 17 anos ele também teve a experiência dele com o Senhor, que ele deve contar aqui para você pessoalmente. Teve naquela mesma noite a chamada para o ministério e o batismo com o Espírito Santo. Então a transformação do Márcio transformou a nossa casa também. Que coisa linda. Então,
batismo com o Espírito Santo, a experiência com os dons espirituais chegou à nossa casa, chegou para a minha vida aos 16 anos e transformou tudo. Nos tornou, podemos dizer, uma família sacerdotal, uma família de pregação na praça, de rompimento, recebendo a semente e essa semente frutificando pela ação do Espírito Santo. Isso é uma história muito linda, que a senhora está nos contando, né? Porque assim, resgata momentos da história da família. Sim. E quero adiantar para vocês que nós, se Deus quiser, iremos contar uma história muito linda a respeito da família Valadão. Para que muitas pessoas tenham ideia de que a família Valadão tem privilégios, por ter contatos com pessoas importantes, mas nós queremos contar essa história de uma maneira diferente do que muitos pensam. Aguardem isso. Mas a respeito da pastora Ângela, né, dessa história que ela está nos contando aqui, destaca para mim, pastora Ângela, uma coisa muito importante que remete ao seu pai. Ele fez, na verdade, ele quis alicerçar a família no fundamento de Deus, no fundamento de Cristo, não é verdade? Na palavra. E isso fez diferença não só lá atrás, mas faz diferença até hoje, em tudo que hoje a família colhe como frutos diante de Deus. Isso é muito lindo. Mas voltando para a sua história individual, pastora Ângela, então a gente percebe, com o que você está nos contando, que sua vida teve um crescimento gradativo, constante, né? E que você veio crescendo espiritualmente dia após dia. Como que a senhora enxerga hoje, essas pessoas que vivem hoje, por exemplo, que vão para a igreja, não criam raízes nas suas igrejas, tem uma sensação ou uma relação de quase que de clientela com a igreja? Como que a senhora vê a diferença dessas pessoas, desse comportamento de hoje em relação ao que era há algum tempo atrás? Muito importante isso, Aloysio, porque realmente a gente colhe o que a gente planta. Eu imagino assim, meu pai jamais imaginou onde estariam seus filhos hoje, a repercussão mundial, né, do ministério, do Márcio, do nosso ministério, mas ele sabia em quem ele cria. E quando eu me casei, eu pensava que era fácil fazer o culto doméstico. A gente fazia todo dia. Mas quando eu me casei, eu vi como é difícil. Como é difícil de você... Porque o Paulo, como médico, ele tinha plantão, então eu tinha de assumir ali para as crianças. Então eu vejo, Aloysio, que hoje o que falta para a igreja hoje, para o pessoal, é exatamente essa busca em primeiro lugar do Senhor, a sua justiça, a sua palavra. Às vezes as pessoas olham para a gente, olham para a nossa família e pensam, ganhou na loteria, aquele ali é sortudo, casou certo e foi, é filho predileto. Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos obedientes. Se a gente obedece, a gente colhe os frutos. Por exemplo, falando da minha vida, da nossa família, eu, na verdade, fui a única filha que nunca apanhei. Saiu ileso dessa parte. Papai tinha lá a varinha dele lá, e meus irmãos apanharam muito. Por quê? Porque tinha uns que eram mais teimosos, outros não, achavam que não iam apanhar. E você não apanhou porque fugiu ou porque você tinha um comportamento diferente? Eu observava meus irmãos e falava assim, para que eu vou apanhar? Se o papai não quer que faça, para que eu vou fazer? Então eu buscava obedecer para não apanhar. E papai e mamãe nos ensinaram com a palavra de Deus, a gente decorava a Bíblia, os versículos, nós éramos ensinados com a palavra o tempo todo. Lá em casa era o louvor e Deus o tempo todo, uma vida feliz, gostosa. Hoje, as pessoas estão vindo muito para o Evangelho, buscando as bênçãos de Deus. Mas as bênçãos, elas são frutos. As bênçãos, elas são decorrentes, elas acompanham aqueles que creem. Não é que a gente vai atrás da bênção, a bênção vem atrás da gente porque a gente vai atrás do Senhor. A gente busca o Senhor, a gente quer o Senhor. Então a bênção vem. Então, por exemplo, eu me casei com o meu primeiro namorado
E os nossos filhos casaram com o primeiro namorado. Eu nunca tive problema com o Paulo, nós nunca brigamos, nunca dormimos uma noite um com raiva do outro, nunca. E nossos filhos se casaram tão bem, nunca tivemos uma notícia, uma palavra, mãe, o Kaiser fez isso, ou o Sérgio dizendo, mãe, a Soraya, não aguento, nunca. Nossos filhos passaram pela fase da infância, adolescência, nunca deram trabalho para gente. Eu quero colocar, na época do Sérgio, era colocar os piercing, os lencinhos, as tatuagens, e a gente vê hoje os netos também, nunca questionaram isso, vou pôr tatuagem, vou pôr piercing, ou rebeldia, ou nunca pensamos, onde a Suzy está, quem é o amigo do Sérgio, com quem que ele está conversando, porque nós também levamos a palavra. Então isto parece é uma coisa muito simples, mas demanda esforço. É verdade. Demanda um foco. Se você não se esforçar, você não vai plantar. Plantar é lá debaixo do sol, é com a enxada, dá calo na mão. Então ninguém vai receber os frutos da obediência sem a obediência. Inclusive, pastor Ângela, a respeito disso, a senhora disse uma coisa muito importante a respeito de um fundamento, que é, na verdade, um compromisso. O que a senhora acha e poderia dizer para os nossos amigos aí do Seminário Vide o principal fundamento ou os principais fundamentos de uma vida cristã vitoriosa? Sim, o principal fundamento é a experiência pessoal com o Senhor. Conhecer Jesus. Conhecer Jesus em intimidade com Ele, em oração, a leitura da palavra, porque a palavra de Deus nos revela o Senhor. Então, o segredo de uma vida vitoriosa está, primeiro, nessa experiência pessoal com o Senhor, no estreitamento desse relacionamento com Deus através da leitura da palavra sistemática, todos os dias, ler a palavra de Deus. Por exemplo, hoje nós temos o nosso ministério e a primeira coisa que a gente faz quando chega para trabalhar é a devocional. É ler a palavra, orar, porque a palavra de Deus nos leva à oração, a oração e a palavra nos levam à adoração. Isso cria em nós essa dependência de Deus e experiências inesquecíveis, experiências fortes que nos fazem vencer as dificuldades maiores da vida. Amém, pastora. Inclusive, a senhora mencionou algo agora que eu vou começar a contar para vocês um pouquinho. Vamos perguntar para a pastora Ângela a respeito do ministério. Pastora Ângela, como que nasceu hoje a pastora Ângela, juntamente com seu marido, pastor Paulo, que eu costumo chamar carinhosamente de doce de goiabada com queijo, porque para quem não o conhece, é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa doce, sempre sorrindo. Isto é, notoriamente, o relacionamento que ele tem com o Senhor Jesus, e nós teremos oportunidade ainda de mostrar para vocês, de apresentá-los pessoalmente. Aguardem. Mas como é que nasceu essa visão do ministério? O que estava acontecendo contigo um momento antes de nascer a visão do ministério, que para quem não conhece, a pastora Ângela, junto com o pastor Paulo, são líderes do Ministério Gideões 24 Horas, que nasceu originalmente, a pastora Ângela vai poder contar isso melhor, mas a partir de Belo Horizonte, e hoje está em muitos lugares. Ela vai contar melhor sobre isso. E já falando, pastora Ângela, conte para nós então o que foi a visão desse ministério, o que é um ministério, seus objetivos, metas, desafios, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho do que é Gideões 24 Horas. Bem, eu conheci o Paulo a primeira vez que preguei na praça pública e nós nos casamos e sempre servimos ao Senhor. Eu na área de ensino, o Paulo com a diaconia, o Paulo é esse coração de amar, de servir as pessoas. E havia muita palavra profética sobre a nossa vida, de que Deus iria nos usar juntos na sua obra. Mas nós sempre trabalhamos juntos, então pensamos, já se cumpriu. E quando tínhamos aqui em Belo Horizonte a nossa clínica, na nossa clínica trabalhávamos juntos. O Paulo na medicina, eu na odontologia, Suzy na psicologia, o Sérgio na odontologia e tínhamos outros profissionais conosco. E então, ali muitas pessoas conheceram Jesus.
Ali na nossa clínica, muitos tiveram uma experiência com o Senhor de salvação, de reconciliação. Ali era um lugar em que as pessoas eram tratadas com muito amor, muito carinho. Uma clínica muito boa no 8º andar do edifício Mirafiore, lá aqui no frente ao Palácio das Artes, em Belo Horizonte. E então a gente achava que estávamos trabalhando juntos, já era o cumprimento da profecia. Mas no ano 2000, Deus então começou a fazer algo que a gente... O que é isso? O que está acontecendo? No ano 2000, Paulo estava no seu escritório, no seu consultório, estetoscópio no pescoço, vestido de branco, vai atender o primeiro paciente. O paciente entra e diz: bom dia, pastor Paulo. Ele falou: pastor? Eu não sou pastor, eu sou médico. Ele disse: doutor Paulo, desculpa, não sei por que eu falei assim. Entrou o segundo paciente, ele atendeu, preencheu a receita, entregou, faz assim, assim. Muito obrigado, pastor Paulo. Pastor? Eu não sou pastor. E naquele dia, Luísio, todos os pacientes o chamaram de pastor. Meu Deus, mas que história é essa? Exatamente. Ele falou: que história é essa? O que está acontecendo? Como assim? E aí começou daí para frente, na rua, na igreja, pessoas chamando pastor, pastor. E se o Paulo fosse uma pessoa de microfone, que estivesse sempre pregando, a gente podia pensar, é por causa disso. Mas ele não é uma pessoa de microfone. Ele não era uma pessoa que estava pregando, era muito raro. A gente contava nos dedos as pregações que ele já tinha feito. E então nós começamos a buscar a Deus, sabendo que era algo que Deus queria. No ano 2000, o Paulo foi para o nosso apartamento na praia, em Guarapari, 8 vezes aquele ano, comigo, e pela última vez ele foi sozinho para saber: Deus, o que o Senhor quer? Que negócio é esse, Senhor? De as pessoas me chamando de pastor, a gente já te serve tanto, o que o Senhor quer? E então, naquela vez, ele pediu um sinal a Deus. Ele falou: Senhor, se tu tens o propósito de que a gente vai ficar em tempo integral, eu quero um sinal. E ele pensou um sinal bem difícil. Ele sabia que as mulheres precisam de segurança. Segurança é ter casa, ter um salário, ter... E ele disse: olha, Deus, se o Senhor está nos chamando para deixar tudo e ficar na tua obra, eu vou chegar em casa e falar com a minha esposa, se ela estiver disposta a deixar tudo, tudo que construímos em 30 anos de profissão. Se ela estiver disposta, aí eu sei que é o Senhor. Meu Deus do céu. Ele não esperava, né? E ele chegou em casa e disse: Ângela, não falou que era um sinal, ele disse: Ângela, os discípulos, quando Jesus os chamou, deixaram o barco, deixaram tudo e seguiram Jesus. O que você acha? Se é Deus que está nos chamando para algo especial, da gente deixar tudo. E eu perguntei para ele: Paulo, tudo é o quê? Tudo o quê? Ele disse: tudo. Eu falei: não, mas tudo aí seria o quê, na verdade? Fala para mim o que é o tudo. Tudo. Casa, carro, salário, clínica, profissão, deixar tudo, ficar sem nada. Aí, como eu também estava orando, eu disse: olha, Paulo, se é Deus, eu estou pronto. Aí ele falou: não. Ele não queria essa resposta, mas teve a prova, né? E agora? Agora Deus ouviu. O que faz, né? E nós deixamos tudo. 30 anos de profissão. Sem carro, até o faqueiro que ganhou de casamento, tudo. Tudo é tudo. E aí, nós então viemos ao meu irmão, pastor Márcio, e contamos para ele: Márcio, está acontecendo isso, o Paulo pediu essa prova, e agora aqui estamos. Mas eu pensava que Deus estava chamando o Paulo. E o Márcio falou assim: olha, eu estou esperando isso tem 30 anos. Mas eu não venho só o Paulo, não, tem de vir os dois. Aí eu falei: olha, Márcio, eu estava na ortodontia, eu fiz alguns orçamentos, essa semana vou começar alguns tratamentos, quando eu terminar esses tratamentos, aí eu venho. Ele disse: não, se é Deus que chamou vocês, você tem 1 mês para passar os seus pacientes para o Sérgio. Você tem 1 mês para vir para a igreja. E vocês vão ficar com aconselhamento pastoral, como obreiros na igreja. Falei: meu Deus,
impossível, as pessoas confiando em mim. Como é que eles iam? O Sérgio tinha 1 ano de formado, como que eles iam aceitar o Sérgio? Pois todos os pacientes aceitaram o Sérgio. Sérgio, hoje a clínica multiplicou, hoje são 3 unidades, uma no Minas Shopping, uma no bairro Funcionários, muito lindo lá, a outra clínica em Venda Nova. Os pacientes aceitaram o Sérgio e a gente veio para a igreja. Nosso salário, que era um salário alto, né, confortável, ele veio para... E agora tinha de pagar aluguel, sem carro, andar de ônibus. Algumas pessoas vendo a gente na parada de ônibus diziam: doutora Ângela, a senhora é uma pessoa pública, porque eu já tinha programa na televisão, e a senhora na parada de ônibus. Eu falava, mas não tem gente aqui, as pessoas não é gente que está no ônibus, nós somos pessoas. Como se fosse um pecado andar de ônibus. E Deus prova mesmo a gente, né, Aloísio? Quando Ele nos chama, eu não conheço, Aloísio, nenhum homem de Deus, mulher de Deus, que Deus colocou numa posição de liderança, que não tenha passado humilhação, dificuldades financeiras, que tenha realmente colocado a sua vida nas mãos do Senhor, porque para ele ser aprovado, ele tem de ser provado. Isso que você está falando é tão interessante, pastor Ângelo, porque quebra um estigma e uma imagem de que os cristãos acham, estão sendo ministrados dessa forma nos últimos anos, a tal da teologia da prosperidade, que é uma questão que merece uma outra observação, mas eu quero destacar o seguinte: o pastor Márcio tem uma frase que eu gosto muito, e tem muitas frases que nós gostamos muito, mas ele tem uma frase que sempre marcou muito: a prosperidade como sendo ausência de necessidade. E a senhora contando a tua história da infância, dizendo: eu era criança e não tinha tantas coisas materiais, tinha poucas coisas materiais e vivia muito feliz, mesmo vendo as outras pessoas com coisas além do que eu tinha. E a gente pode considerar isso, pastor Ângelo, como sendo também um fundamento da vida com Cristo, porque Paulo fala muito claramente de que no muito ou no pouco, o que importa é estar com Cristo. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso depois. Eu quero ainda enfocar ainda o Ministério de Leões, mas assim, depois dessa fase que a senhora teve de decisão de largar tudo, e tudo é tudo, a senhora teve a prova de que tudo é tudo, como que foi então o começo do Ministério de Leões, como que foi os primeiros desafios, e rapidamente dizendo para nós como que se espalhou isso através de uma visão mundial. Aí o pastor Márcio nos colocou no aconselhamento pastoral, e o ano 2001 nós trabalhamos com aconselhamento pastoral aqui na Lagoinha. Mas o ano foi passando, nós como estávamos sem nada, fomos morar, ficamos um período lá na estância, 2 meses. Eu estava escrevendo o livro Dia a Dia para o Diante do Trono, um livro de devocional, e o Paulo atendendo as pessoas, a gente dando conselhos, aconselhamento. Mas depois o ano foi passando e o coração do Paulo foi frustrando, ele foi entristecendo. Ele falou: Ângela, não acredito que Deus fez isso conosco, pedir um preço tão alto, tudo que a gente tinha, para fazer algo que a gente já fazia, só que a gente fazia no consultório tendo dinheiro. A gente podia ajudar as pessoas, pagar remédio, ajudar, e agora a gente não tinha dinheiro para ajudar. E as pessoas, a gente atendia no consultório 20, 30 pessoas num dia da clínica, e agora atendendo 5, 6 pessoas num dia. Então o Paulo sentiu assim: nós caímos em todo sentido. Será que é isso que Deus quer? Porque a gente estava num ápice da vida também produtiva com Deus. E então eu falei: e agora, Paulo, o que nós vamos fazer? E ele disse: nós vamos dar uma chance para Deus. Ele falou assim: nós vamos fazer jejum 1 ano. 1 ano de jejum. Claro que não podia ser um jejum total, né? Porque senão a gente morria. Com certeza. Um jejum parcial. E eu falei: como vai ser esse jejum? Ele disse: nós vamos entregar ao Senhor tudo que a gente gosta muito. Então, o que a gente gosta muito? Começa por você, Paulo. E ele disse: olha, ia começar o ano 2002, era o ano que a gente ia jejuar. E como Paulo gostava muito, mas muito, de torcer pelo Brasil
na Copa do Mundo. 2002 era ano da Copa. Por sinal, o Brasil ganhou em 2002. E ele disse, olha, como eu gosto muito. E o Paulo, o lazer dele era assim, de conhecer os grupos, as nações que estavam jogando, o nome dos jogadores, a história da Copa. Ele amava isso. Então ele disse, como eu gosto muito, então esse ano nós vamos ficar o ano todo sem televisão, sem jornal, sem revista, para eu não saber nada da Copa. Meu Deus do céu, que desafio é esse? Era o Isaac dele, nada. Bom, mas para mim isso não fazia muita diferença. Ele falou, mas nós vamos jejuar de comida também. E brasileiro, todo brasileiro, o que mais faz falta para a gente é carne. A gente não sabe comer sem carne. Carne no café da manhã, no almoço, no jantar, sempre tem carne, um presunto, etc. Então ele falou assim, esse ano vai ser um ano inteiro de jejum de Daniel. Oh, legumes e frutas. E algo que me fazia muita falta, mas muita falta, era o café. Como eu gosto do café. Pequenininha, eles me chamavam de secabule. O café da mamãe era ralinho. E eu com um pedacinho de pão, eu tomava 2, 3 canecas de café. A Ângela é secabule. Sempre gostei de café. Interessante. E aí, um ano sem café. Nossa. Sem carne, e sem jornal, sem revista, sem TV. As pessoas sabiam que a gente estava jejuando, mas não contamos para ninguém por quê. E então, o Paulo disse, olha, se até 1º de janeiro Deus não disser por quê, nós vamos voltar para a nossa clínica. Porque eu vou entender que eu errei, foi voz do coração, não foi Deus. Que Deus confirma. E a vontade de Deus traz paz, traz segurança, você se sente feliz. Então ele não estava feliz. Então precisava de uma certeza da vontade de Deus. O ano 2002 passou todinho no jejum e Deus não falou nada. Nem na palavra, nem sonho, nem profeta, nada. Um ano inteiro. Chegou 1º de janeiro de 2003 e nada. Meu Deus. A parte da manhã. De tarde, 3 horas da tarde, o pastor Márcio nos chama ao telefone e fala, Paulo, Ângela, nós vamos fazer aqui na igreja 70 dias de oração, 24 horas, relógio de oração. E eu quero que cada pastor ocupe um horário para não ter horários vazios. Porque ele sabia que é muito difícil abrir 24 horas de oração. Se não tiver alguém cuidando dos horários, vai ter horário sem ninguém. E eu quero os pastores. Então, o nosso horário seria às 18 horas. A gente achou, que bom, excelente, Márcio, muito bom. Então, nós aceitamos. Mas quando Paulo desligou o telefone, ele disse, olha, Ângela, não é possível que uma igreja do tamanho de Lagoinha não tenha oração 24 horas como a vida normal da igreja. E eu falei, Paulo, é tão difícil, vai ter vigília toda noite, como vai ser? Então, Aloísio, nasceu o ministério. Ele começou a falar com tanta autoridade, com tanta fluência, e ele dizia, não, Deus já levantou sobre a terra um grande e poderoso exército. Um exército de homens, de mulheres, de jovens, de crianças, de adolescentes, de velhos. Um exército que não é só Lagoinha, não é só para o Brasil, é para todas as nações da terra. Um exército que vai orar dia e noite. Não 70 dias, nem 7 meses, nem 7 anos, mas vai orar até Jesus voltar. E ali ele trouxe toda a logística do ministério, como o ministério funcionaria. E eu anotava tudo rapidinho, porque eu vi que era Deus falando. Uma grande visão de Deus. Uma visão. E ali, naquele dia, 1º de janeiro de 2003, veio a revelação do Senhor, compartilhamos com o pastor Márcio, e no dia 1º de abril de 2003, começou a primeira torre de oração aqui na Lagoinha. E daqui se espalhou para todo mundo de uma maneira muito maravilhosa. Bom, essa história merece um destaque muito grande, porque diz respeito a um compromisso, diz respeito a uma entrega completa de 2 pessoas, diz respeito a uma visão cristã do que é o reino de Deus. Para dizer verdade para vocês, essa história que a pastora Ângela acabou de contar diz respeito à vida com Deus. E é uma vida que a gente está confirmando aqui, uma vida real,
que muitas vezes, é por isso que também uma das importâncias que nós temos de entrevistar uma pessoa como a pastora Ângela, por exemplo, é de que nós não sabemos como as coisas começam, se processam e finalizam. A gente só vê o momento, tira só uma foto, a gente não vê o filme. Eu estou maravilhado, pastor Ângela é uma pessoa que eu tenho um amor pessoal, uma admiração pelo ministério, mas eu não sabia, dizendo bem sinceramente, nem 10% dessa história que você agora está tendo o privilégio de poder ouvir e conhecer. Então nós estamos aqui com essa alegria no coração, espero que você também esteja sentindo isso. Iremos falar daqui a pouquinho também, vamos mudar um pouquinho agora o local, que nós estamos aqui pegando, o sol está chegando, porque o papo está gostoso, e vamos falar daqui a pouquinho sobre uma pessoa que, se você não conhece, provavelmente deve conhecer, mas se você não conhece, vai ter muito interesse em conhecer mais profundamente. A gente já volta já já. Bom, amigos do Seminário Vide, estamos aqui muito felizes e muito alegres no nosso coração hoje, por estarmos com uma pessoa tão importante no reino de Deus e também para a Igreja de Cristo. E agora nós iremos abordar um assunto, ela já contou histórias tão legais, algumas divertidas, outras histórias tão importantes da sua vida pessoal, do ministério, a respeito desse ministério tão importante para a igreja que é Gideões 24 Horas. E agora eu gostaria de dar um destaque para um assunto assim, muito emocionante, muito lindo, que é a filha da pastora Ângela Valadão, pastora Suzy. Para quem não conhece, a pastora Suzy Valadão é uma pessoa de uma importância tão grande para o reino. Eu costumo dizer para as pessoas que eu conheço que a pastora Suzy, para mim, no meu relacionamento, que foi durante pouco tempo, uma das pessoas que eu mais enxerguei Jesus, na sua essência, na sua totalidade de relacionamento fiel. E isso eu quero abordar com a pastora Ângela agora. Pastora Ângela, como foi ser mãe de Suzy Valadão? A Suzy, ela realmente foi alguém que marcou as nossas vidas. E depois que tudo passa, a gente vai ver assim, quanto eu aprendi com ela. Foi algo assim muito lindo. A Suzy foi aquela filha que nunca nos deu trabalho, sempre nos deu alegria, desde o seu nascimento. Eu tive um parto sem dor. A Suzy foi o Paulo que fez o meu parto, e foi tão interessante, mamãe estava lá comigo, lá em Mineiros, no estado de Goiás, cidade de Mineiros. Era o dia do plantão do Paulo no hospital, o médico que ia fazer o meu parto estava para a fazenda, e eram umas 11 horas da manhã, e eu falei com a mamãe, mãe, eu estou sentindo uma leve cólica. Ela falou, Ângela, chama o Paulo depressa para te examinar, que esse neném vai nascer hoje. Aí eu liguei para o Paulo, ele veio, o que você está sentindo? Eu falei, Paulo, é uma cólicazinha, uma coisa bem leve. Ele falou, não, Ângela, pode, velho, esse neném lá para terça, quarta-feira, isso era domingo. E eu disse, mas a mamãe pediu para você me examinar. E o Paulo, quando veio e me examinou, falou, arruma a malinha do neném, ela já está com 4 dedos de dilatação, vamos depressa para o hospital. E lá no hospital eu pensando, né, como que vai ser? Eu tinha meus 19 para 20 anos, né? Como que é, né? A primeira experiência do nascimento de um filho, parto normal. E o Paulo disse assim, olha, Ângela, deixa que eu cuido do neném, concentra na sua respiração e fica tranquila. 15 minutos que tinha colocado a pituitrina, né, para acelerar as contrações, a Suzy nasceu. Aí eu comecei a rir, eu ria, chorava, falava, mas é só isso que é nascer um bebê? Então ela já veio ao mundo assim. A mamãe tinha me dito, Ângela, você não me deu trabalho, você foi uma filha que não me deu trabalho nem para nascer, e assim vão ser os seus filhos também. E a Suzy veio aos 4 anos de idade, ela teve a sua experiência com Jesus. Ela veio me perguntar, mamãe, o que é aceitar Jesus? E eu disse, 4 anos. Eu tinha tirado a mesa do café à tarde, do lanche, e eu falei, você quer mesmo saber, Suzy? Ela disse, sim. E o Sérgio veio também, o Sérgio tinha 3 aninhos, e falou, eu também quero, eu telo saber.
Aí coloquei os dois sentadinhos numa cadeirinha de vime, ajoelhei na frente deles, olhando olho nos olhos, e contei a história da salvação. E aí perguntei, vocês querem Jesus? E os dois disseram, eu quero, Sérgio, eu quero. Oramos ali, e eu pensei, será que eles entenderam? Porque 3 aninhos e 4. No domingo, quando fomos à igreja, o pastor fez o apelo, quem quer aceitar Jesus, vem aqui. Aí a Suzy fez assim para mim, nós não precisamos ir lá, né, mamãe? Que nós já aceitamos Jesus lá no quartinho de vassoura. Foi lá na dispensa. Aos 10 anos eles se batizaram. Suzy foi batizada com o Espírito Santo com 9, 10 anos. E desde essa idade, aos 9 anos, num acampamento de crianças, ela teve o chamado para ser missionária. E ela disse, mamãe, eu vou ser missionária. E amém, Suzy, que bênção. Com 12 anos ela foi com Kids a Recife, com um grupo, e ela já pregava para os coleguinhas, ganhava as crianças para Cristo, ajudava, lecionou na escola dominical, desde pequenininha. E a Suzy, ela sempre foi assim muito querida das coleguinhas, dos amigos, aquela menina que nunca conheceu o mundo, nunca conheceu as coisas feias deste mundo, né? O pecado, as coisas assim. Sempre teve aquela vida bonita, de obediência, de serviço ao Senhor. E ela queria, com 12 anos, eu falei, Suzy, você vai orar por aquele que vai ser o seu marido, seu esposo. E falei para ela como ela deveria fazer, então ela escreveu no diáriozinho dela todas as qualidades que ela queria no futuro esposo. Aí eu quero que ele goste muito de esporte, que ele seja muito crente, que ele me ame muito, que ele ame muito o Senhor, que ele seja uma pessoa que faça amizades, tenha muitos amigos. E do jeitinho que ela pediu, era o Kaiser. E ela orou que queria conhecer o marido dela com 16 anos. E aos 16 anos ela conheceu o Kaiser num acampamento. E casaram, ela com 20 anos, ela estava fazendo psicologia. Foi interessante a psicologia porque ela queria fazer medicina, mas o Paulo falou, não, você não vai fazer medicina, porque medicina é muita, é uma dedicação, você vai perder sua juventude toda em cima dos livros e não tem necessidade. Ora para Deus te mostrar. E eu fui com ela no dia que ela foi fazer a inscrição para o vestibular, e a gente na fila, e aí, Suzy, o que você vai fazer? Papai não quer medicina, ela não queria odontologia. Aí ela veio e falou assim, mãe, Deus está falando psicologia. E ela fez psicologia. Assim, e Deus a usou tanto ali para ajudar tantas pessoas, tantas crianças, tantos jovens. Ela não olhava a pessoa que podia pagar ou não podia. Quantos ela atendeu gratuito. E eu falava, Suzy, às vezes no telefone a pessoa ficava 1 hora com ela. Eu disse, Suzy, tem tanta coisa. Mãe, essa pessoa precisa tanto. Tantas, a casa dela cheia de presentinhos, de lembranças de pessoas que foram abençoadas por ela, com seu trabalho, com seu amor, sua dedicação. E a Suzy, ela deixou um legado para os adolescentes, que foi o trabalho mais forte deles. Cuidaram dos adolescentes durante 20 anos aqui na Lagoinha, Suzy e Kaiser. E formaram líderes, pastores. É muito lindo a gente ver assim, ela carinhosamente chamada de Tia Suzy, né? O que ela fez. Ela se dedicou, parece que ela sabia que teria pouco tempo, então ela se dedicou assim, com muita intensidade. Inclusive, pastora Ângela, sobre isso, né, rapidamente falando, as pessoas às vezes não sabem dessa história, novamente resgatando o que falamos há pouco, de que as pessoas têm ideia de que viver com Deus é só viver nas bênçãos materiais. Suzy Valadão é um exemplo claro de que é possível ter relacionamento de muita intimidade mesmo em doença. Rapidamente falando, para que eles possam saber, todos possam saber, o período que a Suzy ela teve uma doença, ela teve câncer, um período que ela ficou em hospitais, em tratamento, como que foi esse período dela, do relacionamento dela com o Senhor Jesus? Olha, Luiz, foi um período assim muito difícil, porque a Suzy,
Esse câncer foi 11 anos. Mas nesses 11 anos, ela teve a vida normal. Nunca sentiu dor, não atrapalhou nada o ministério dela. Teve algumas dificuldades nas quimioterapias, de vômito, coisas assim. Mas em todo o tempo, a Suzy com o bom humor, com alegria, com testemunho. Era como se não tivesse nada. A gente ria, brincava. E eu também, eu tinha muita expectativa de Deus fazer algo assim, uma cura maravilhosa, sobrenatural. E quando a Suzy, 6 meses antes de falecer, ela teve a notícia de que tinha uma metástase na meninge, ela, psicóloga da área de saúde, ela sabia que era muito grave. Mas em nenhum momento a Suzy se abateu, deixou de crer. E esse período foi um período, porque quando atinge a meninge, o cérebro, houve alguns momentos de confusão de ideias. A Suzy era tão pura, ela era uma menina tão de Deus, que tem pessoas que às vezes têm confusão mental, falam bobagem, falam palavrões, falam coisas que às vezes ofendem, porque a pessoa não está com a mente dela. A Suzy, esse período assim, foi até engraçado, a gente ria, depois eu ri muito com ela, que para ela é como se ela estivesse no céu e as pessoas fossem anjos. Oh, gente. Aí eu me lembro ela assim, aquela confusão mental, a gente lá na Oncomed, e a Suzy falou assim: mãe, nós duas somos anjos. Eu falei: Suzy, a gente é anjo? Ela falou: e olha, eu vou te mostrar que vem aqui, que tem um anjo sargento que faz tudo que eu pedi para ele vai fazer. Eu sabia que não era ela, era aquela confusão. Aí eu disse: Suzy, mas fica quietinha, fica tranquila. E ela falou: eu vou chamar ele. Eu falei: não pode falar alto não, a gente estava numa enfermaria, né, as pessoas ouviam. Aí ela falou assim: Mário, que era o nome do enfermeiro-chefe lá. Aí o Mário chegou e falou: oi, Suzy, você me chamou? Ela olhou para mim com aquele sorriso e falou: eu não falei que o anjo sargento vinha? Nós rimos tanto, porque mesmo nos momentos mais difíceis, Deus podia trazer não só a paz, mas a pureza que havia dentro dela. E ela, em todo tempo, quando ela queria trazer uma mensagem para as pessoas que estavam orando por ela, então o pastor Kaiser gravou várias pequenas mensagens dela, e as mensagens eram de fé, de confiança e de esperança. Então estão aí no YouTube estas mensagens, e eu estou escrevendo um livro sobre a vida dela, colocando as mensagens dela, né, que estão gravadas, e as mensagens durante esse período, mensagens de esperança, porque ela cria certamente. E uma mensagem linda que você viu no nosso congresso foi ela falando sobre o céu, a fé que ela tinha, a certeza que ela tinha. Então a Suzy deixou um legado para a família, para as filhas, para os discípulos, para essa geração. Amém. Glória a Deus por essa história. Depois você, por favor, pesquise um pouquinho mais a respeito, como a pastora Ângela disse, do legado de Suzy Valadão. Tem muitas coisas que modificar bastante sua vida. E nós temos certeza que tem muita coisa por vir também. Pastor Ângela está escrevendo um livro a respeito. Assim que ele tiver lançado o livro, a gente vai mostrar também para vocês. Amém? Bom, nós temos muitas, mas muitas histórias ainda para contar. Mas devido ao tempo, teremos outras oportunidades, se Deus quiser, pastor Ângela, de conversarmos novamente para contarmos mais histórias, edificar sua vida a respeito da vida cristã, que é uma vida de realidades e não uma vida de ficções. E nós teremos essa então, se Deus permitir assim, outros momentos que conversaremos então com a pastora Ângela. Nesse momento eu queria então agradecer a pastora Ângela pela entrevista e pedir que ela deixe um recadinho com você, amigo, você que já é nosso seminarista, para você saber então a respeito do que é o mais importante, estudar a palavra de Deus. Pastor Ângela, um recadinho para os nossos amigos, para os nossos seminaristas,
para aqueles que estão também conhecendo o Seminário Vide a partir dessa entrevista. Amém. Quero dizer para você que a coisa mais importante da vida é Deus e a sua presença conosco. E essa presença de Deus, ela é fortalecida, ela é manifesta através da nossa comunhão com Ele, através da nossa busca do Senhor. Busca na sua palavra. Fico muito feliz, disse ao Luiz, que estou muito feliz com a iniciativa, com o seminário, trazendo a palavra, o verdadeiro evangelho. Que você estude a palavra de Deus, que você busque orar. Quem sabe você vai ser um Gideão da oração, quem sabe você vai ser alguém que vai permitir que Deus te use para abençoar não só a sua casa, não só a sua igreja, não só a sua cidade, não só o nosso país, mas milhares de pessoas, as nações da terra. Que você seja fiel ao Senhor, perseverante, e saiba que vale a pena servir ao Senhor, vale a pena guardar a sua palavra no nosso coração, vale a pena viver para a sua glória. Deus é maravilhoso. Amém, glória a Deus, muito obrigado por você estar aqui conosco nessa entrevista. Primeira entrevista com muita honra, pastor Ângelo Valadão. E se Deus quiser, estaremos na próxima entrevista juntos. E é isso aí, um grande abraço para você. Seminário Vide, estude a palavra de Deus, uma palavra, uma semente.